Fala, meus amigos! Hoje a gente vai dar fechamento ao tema da solubilidade. Um aspecto de extrema importância no assunto de soluções. Vimos na nossa aula anterior como que a análise da curva de solubilidade como gráfico é relevante no aspecto tanto matemático quanto de classificação das soluções dentro do próprio gráfico. E hoje a gente vai encerrar falando de uma parte um pouco mais harmônica, né? Falando de como que esses gráficos eles podem ser encarados numa leitura mais qualitativa, numa leitura em que o cálculo acabe ficando até mesmo em segundo plano. Então, as curvas de solubilidade, elas vão se apresentar para nós, já vimos um exemplo anterior, mas hoje a gente vai falar como um todo. A gente pode ter a curva de solubilidade, como foi o tema da aula anterior, que se apresente para nós de forma crescente, né, subindo, e nós temos também a possibilidade de ter uma curva de solubilidade decrescente, ou seja, uma curva caindo. Tirando o aspecto matemático, porque nós já vimos, repito, na aula anterior, aqui a gente pode encarar a situação como sendo o quê, meu povo? Repara que a curva crescente, ela vai representar para nós a ideia de que, de à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade vai aumentar junto. Ou seja, uma curva crescente significa dizer que à medida que você anda, vamos assim dizer, entre aspas, anda para a direita no eixo X, o eixo Y ele sobe junto. Então, nesse aspecto aqui, desse primeiro gráfico, nós temos que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a solubilidade da substância. E aí, meus amigos, isso daqui lembra alguma coisa? Isso aqui lembra algum tipo de situação em que a substância aumenta a sua solubilidade à medida que a solução fica mais quente? Isso sim, claro, representa o quê? A ideia de soluções com solutos sólidos. Então eu posso encarar esse primeiro gráfico aqui como sendo o gráfico de solutos no estado sólido. São todos os solutos sólidos que vão ser assim? Não. Vamos colocar aqui um asterisco. Não são todos os solutos sólidos que seguem essa premissa, mas a grande maioria sim, e todos do nosso cotidiano que nos são relevantes. Belezinha? E esse segundo gráfico aqui, meus amigos, o que é que você tem nesse segundo gráfico? Aqui você pode dizer o quê? Que à medida que você anda, entre aspas, para a direita no eixo X, você vai estar aumentando a temperatura. E como a curva se comporta de modo decrescente, observe, quando você pega um pontinho aqui, ó, nessa temperatura de 20, vamos assim dizer, você encontra essa solubilidade. Se você vier para 25 graus, ó, você vai encontrar uma solubilidade mais baixa do que a anterior. Então, eu posso dizer que a solubilidade ela diminui à medida que a temperatura aumenta. Então, isso aqui nos faz lembrar de quê, meus amigos? Isso nos faz lembrar que quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade desses solutos. E aí, hein? Quais são os solutos que seguem essa ideia de ficarem mais difíceis de serem dissolvidos à medida que a temperatura aumenta? É o caso lá da poluição térmica, né, meus amigos? São os solutos no estado gasoso. Então, os solutos gasosos seguem essa ideia. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Do ponto de vista gráfico, as suas curvas de solubilidade vão se apresentar de modo decrescente, será uma curva caindo, vamos assim dizer. Essas duas curvas aqui, né, fugindo um pouquinho até do tema, elas são chamadas de curvas de dissolução endotérmica, que é aquela situação, aquela dissolução em que acontece absorção de calor, e a curva decrescente é chamada de dissolução exotérmica, que é aquela situação em que a dissolução libera calor para o meio ambiente. A liberação ou absorção de calor é tema de estudo de uma área bem específica da química, que é chamada de termoquímica. Mas ela também aparece aqui, pelo menos discretamente, nomeadas, vamos assim dizer, nessas duas curvas. Mais do que lembrar o nome dessas dissoluções endo e exotérmicas, o que é fundamental é a gente estabelecer o laço de união, onde que nós encontramos situações com curvas crescentes
e onde que a gente encontra situações com curvas decrescentes. Solutos sólidos no primeiro caso, a grande maioria, e solutos no estado gasoso, no caso das curvas decrescentes. Então, meus amigos, essa foi a nossa aula que encerra essa parte, esse tema de solubilidade em soluções. E fica ligado que logo na sequência a gente vai dar continuidade ao estudo das soluções, falando das concentrações. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.